Olá! Vou fazer uma série de vídeos agora para a gente relembrar um pouquinho sobre a classificação dos verbos da análise sintática, certo? O que isso quer dizer, né? Então, esses vídeos, eles vão trazer um pouquinho a transitividade do verbo, né? Se os verbos são intransitivos, transitivos diretos, indiretos, blá, blá, blá. A gente vai falar um pouquinho dessas nomenclaturas. Então, antes eu queria só retomar a ideia do verbo, né? Esse conceito. Normalmente, antes do sexto ano, até lá no Fundamental 1, a gente já vê essa noção de verbo. O verbo é uma palavra variável, então ela é modelada, né? Ela muda a sua terminação a depender de uma série de coisas, né? No caso do verbo, são muitas coisas mesmo, e eu não vou entrar nesse vídeo com isso. Só vou mostrar para vocês como é que a gente pode mudar um verbo, porque que é variável, né? Então, eu falo, eu comi, você comeu. Olha como eu já mudei a palavra, né? Então, é diferente de outras palavras, como as preposições, por exemplo, que não fazem isso, que não tem essa modelagem. Tá, então a gente vai olhar para um verbo sempre dentro de uma oração. E aí eu vou perguntar para esse verbo, o que você, verbo, precisa para eu entender o seu sentido. Quando a gente classifica um verbo, é disso que a gente está falando, certo? Que tipo de verbo a gente está falando aqui? A gente está falando dos verbos, eles têm um nome, eu não vou usar aqui, vou falar assim, ó. Vocês veem isso como verbo de ação e verbo de estado, né? Então, eu estou falando dos verbos de ação. O que isso quer dizer, né? O que é um verbo de ação? São verbos que eles exprimem, eles têm dentro deles um conteúdo semântico. São verbos que basicamente falam dos acontecimentos que a gente faz no nosso dia a dia e de fenômenos da natureza. Então, por exemplo, correr é algo que se faz, nadar, chover, comprar, desejar, querer. Então, são verbos que têm a ver aí com as coisas que a gente faz, as ações que a gente faz no nosso dia a dia. Diferentes dos verbos de estado, que indicam como a gente está, né? Que são tipo, eu estou feliz. Então, não são desses verbos que eu estou falando. Eu estou falando dos verbos que de fato têm significado dentro deles. Tá. Então, esses verbos, eles são separados em alguns tipos e a gente vai ver esses tipos. E eu vou começar nesse vídeo com os verbos transitivos. Então, vou colocar nessa lousa, projetar aqui para vocês. Então, eu vou começar falando dos verbos transitivos, tá? Então, eu estou falando de um verbo que, né, correr, comprar, são verbos que carregam sentido. Mas tem uma diferença entre eles. O verbo correr, ele já tem um sentido completo, não tem? Eu corri, acabou. O sentido dele está completo. O verbo comer, por outro lado, eu falei comer ou comprar? Comprar, não lembro. Vou fazer com comer. O verbo comer, por outro lado, ele não tem esse sentido completo. Se eu vir e falo assim, eu comi. Comeu o quê? O que você comeu? Então, esses verbos que eles não têm um sentido completo dentro deles, eles precisam de uma outra palavrinha para completar o sentido, a gente chama de verbos transitivos. E essa palavrinha que a gente usa para completar o sentido deles, eu falo que é um complemento verbal. E aí, esse complemento pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Então, vamos ver aqui, né? Lígia gosta de flores e por isso comprou todas as margaridas. Então, lembra? A primeira coisa, qual é o verbo que a gente tem aqui, né? Então, nessa oração eu tenho dois verbos. Gosta, esse é um verbo, e o outro é comprou, mais um verbo, certo? Quem fez essa ação, nos dois casos, pra gente, é a Lígia, né? Então, tá. Então, se eu falasse, se a frase terminasse aqui, ó, Lígia gosta, dá para fazer? Pensa, Lígia gosta. Ou você vai perguntar, do que a Lígia gosta? Então, do que a Lígia gosta? A Lígia gosta de flores. Então, este verbo gostar, ele é um verbo transitivo, porque eu falo para você, eu gosto, a Lígia gosta, não te diz nada. Você precisa de outra palavra para você entender esse verbo. E o comprar, será que acontece a mesma coisa? Então, se eu falo assim, a Lígia gosta de flores e por isso comprou. Comprou o quê? Não é? O que ela comprou aqui? Ela comprou todas as margaridas, certo? Esse daqui está sendo o meu objeto. Ah, mas nesse caso, eu até poderia deixar subentendido pelo contexto. Lígia gosta de flores e por isso comprou. Ponto. E pela lógica, eu te diria, ela comprou. Ai, desculpa. Ela comprou as flores. É isso, não é? Vou até trocar o sinal para mostrar que ele não está aqui.
ela comprou as flores. Então, ele ficaria subentendido, mas você precisa desse pedaço de informação para fazer sentido naquilo que você está pensando. Lembrando que nem sempre a gente coloca todas as palavras na oração mesmo, né? Lembra da história que eu sempre falo, né? Em sala, vou fazer com o meu dragãozinho. Você comprou esse chaveiro? Sim, eu comprei esse chaveiro. Que lindo o seu chaveiro. Que bom que você gostou do meu chaveiro. Você gostaria de comprar um chaveiro igual? Sim, eu gostaria de comprar um chaveiro igual. Ninguém fala assim, né? A gente resume, porque o contexto vai ajudando a gente a completar essas lacunas. Só que olha só, tem uma diferença aqui dos complementos, não tem? Aqui eu tenho uma palavrinha que a gente chama de preposição. Isso é uma preposição. E essa preposição, ela é exigida pelo verbo, né? Então vamos tentar? Quem gosta, gosta de algo, não é assim? Quem gosta, gosta de algo. Essa preposição ela é obrigatória. Então eu falo que isso é um objeto indireto. Por que indireto? Porque flores se liga a gostar indiretamente. Ela precisa de uma ponte para se ligar. Essa ponte é a minha preposição. Aqui, em comprou todas as margaridas, vou até tirar, vou deixar uma palavra só, né? Nada disso é preposição, mas só para não confundir a gente. E por isso comprou margaridas. Dá uma olhada, ela não precisa da preposição, né? As margaridas. Não precisam dessa preposição para se conectar com comprou. Vamos fazer, ó. Quem compra, compra algo, tá vendo? Então é interessante, porque mesmo quando a gente tira o verbo da frase, o nosso cérebro, a nossa cabecinha que fala português, sabe que você precisa de uma preposição. Quando essa preposição for obrigatória, eu tenho um verbo transitivo indireto. Quando ela não for, eu tenho um verbo transitivo direto. Então vamos ver dois exemplos de verbo transitivo direto. Os alunos compraram livros. Está aqui o nosso verbo. Quem comprou? Os alunos. E quem compra? Compra algo. Olha aí, eu não ouvi preposição, não tem preposição. Então, como não tem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto. Eu brinco, né, que eles parecem uma família, então eles têm o mesmo sobrenome, né, direto e o objeto direto. Percebam que se eu tirar livros, a frase perde o sentido. Os alunos compraram. Compraram o quê? Então, isso que faz um verbo transitivo, ele precisar desse complemento. E o que faz um verbo ser transitivo direto é ele precisar de um complemento sem preposição. Eu amo você. Qual é meu verbo? Meu verbo aqui, amo. Qual é meu sujeito? Eu. Quem ama, né? Eu amo. Beleza. E quem ama, ama alguém, ama algo. Ó, não tem preposição. Então, o meu objeto vai ser você. É você que eu amo. Então, eu tenho aqui, de novo, um verbo transitivo direto que só pode me dar... as palavras são menores aqui. O verbo transitivo direto, ele só pode me oferecer um objeto direto, certo? Então, não tem preposição. Vamos ver um que tem preposição. Os alunos gostam de jogos. Meu verbo é gostar. Quem gosta? Os alunos. Quem gosta, gosta de algo. Olha aí minha preposição. Ela tá aqui, ó. Do que os alunos gostam? Eles gostam de jogos. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto, porque ele precisa dessa preposição, entrar em contato aí com o seu objeto, né? Ah, não pode tirar essa preposição? Vamos tentar? Os alunos gostam de jogos. Você fala assim? Acho que não, né? Então, a preposição, ela é obrigatória. Se você falar um verbo que exige preposição, não colocar preposição, você vai perceber. Você não vai falar, eu preciso de você. Não vai. Você vai falar, eu preciso de você. Eu penso você. Não faz sentido. Eu penso em você. Então, quando um verbo que exige preposição não tem preposição, a gente percebe rapidamente que ele não tem preposição, tá? Bom, então deixa eu ver. Os alunos gostam de jogos, eu tenho o verbo transitivo indireto, e aí eu vou ter um objeto indireto, né? Porque eles são da mesma família, tá vendo? Eles têm o mesmo sobrenome. Um verbo transitivo indireto, um objeto indireto. O documento pertence a você. Meu verbo pertence. Quem pertence? O documento. Ele que pertence, né? E aí vamos fazer? Quem pertence, pertence
a algo, a alguém. Então, olha aqui a minha preposição, né? Agora é o a. Para quem não sabe as preposições de cor, sugiro fazer uma colinha para ter, né? Mas as preposições são aquelas que a gente fala assim, ó, ante, até, para, não é assim? Vou até fazer um vídeo para vocês em algum momento em que eu fale só das preposições. Mas basta ir lá na mini gramática, que eu estou usando essa, né? Mas basta ir lá que tem a lista de preposições para quem não sabe elas de cor. Então, tá aqui, a você. De novo, eu tenho um verbo transitivo indireto, com um objeto indireto, porque precisa da preposição. E se eu tirar a preposição, ó, como ele não faz mais sentido, o documento pertence a você. Não faz mais sentido para a gente, né? Muito bem. E por último, eu tenho alguns verbos que precisam de dois objetos, tá? Então, são verbos transitivos direto e indireto. Por exemplo, o verbo oferecer, ó. Então, os alunos ofereceram flores a todos os presentes. Quem ofereceu as flores? Os alunos. Perfeito. E quem oferece, oferece algo a alguém. Olha aí o segundo objeto. Então, vamos tentar achar esse algo, né? Eles ofereceram o quê? Eles ofereceram flores. E para quem que eles ofereceram flores? A todos os presentes. Olha como a minha preposição está aqui no segundo objeto, né? Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto, um objeto direto e um objeto indireto. Eu tenho os dois. Acho que eu vou colocar uma chaves só para a gente separar um do outro. Deixa eu ver. Vamos ver se fica mais claro. Assim. Assim. Estou separando os conjuntos. Não sei se o professor de matemática é. Outro verbo que precisa de dois objetos. Emprestar. Eu emprestei o livro a você. Vamos ver? Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, ó, meu verbo emprestei. O eu é o meu sujeito. Eu emprestei o quê? O livro, meu objeto direto, certo? Vamos fazer a chave já para separar. E eu emprestei o livro para quem? A você. Tá aqui, ó. A você. Onde está a minha preposição? De novo, no meu segundo objeto. Mas isso não é obrigatório não, tá? Eu poderia inverter. Eu poderia muito bem falar a você, vírgula, eu emprestei o livro, certo? Esse a não tem crase, né? A frase que a gente vê, porque você não é nem feminino nem masculino, né? Não tem gênero, então não tem como eu ter crase. Precisa fazer um vídeo de crase? Acho que também, né? Em algum momento. Essa matéria vai chegar. Então é isso. Com isso, vimos todos os verbos transitivos. Só para a gente resumir, um verbo transitivo, então, ele é um verbo que ele precisa de um complemento para ele ter sentido. Como exemplo, nós temos aí o verbo gostar e o verbo comprar. Então, se eu falo para você, eu gostei, do que você gostou? Se eu falo, eu comprei, o que você comprou? Então, os verbos transitivos, eles precisam de um complemento para fazer sentido. Tenho dois tipos de complemento verbal em língua portuguesa: o objeto direto e o objeto indireto. Qual é a diferença entre eles? O objeto direto não precisa de preposição. Comprar, comer, beber. Como é que eu sei se ele precisa ou não precisa? Faz na sua cabeça. Quem compra, compra algo. Quem come, come algo. Quem bebe, bebe algo. Eu não falei preposição para nenhum deles, né? Então, eles são verbos transitivos diretos. E o verbo transitivo tem um objeto indireto, ele acontece quando ele precisa de preposição. Vamos fazer? Quem gosta, gosta de algo. Quem pensa, pensa em algo. Quem precisa, precisa de algo. Quem, não sei, quem luta contra algo, acho que dá para fazer, né? Contra também é uma preposição. Então, percebam que na hora que você faz esse exercício, quem, tananã, tananã, algo. Se tiver uma preposição, a preposição já vai aparecer aí. Tudo bem? Então é isso. E no próximo vídeo a gente vai ver os verbos que não precisam de complemento. Beijo para vocês e até daqui a pouco.